Olá, pessoal, estamos de volta para mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Reino do Congo, né? Nós temos visto aí, então, nas nossas últimas aulas, um pouquinho sobre a história da África, né? Já falamos aí sobre diversos reinos e impérios e agora chegou a vez, então, do Reino do Congo. Bom, o Reino do Congo, ele foi fundado próximo ao Rio Congo no final do século XIV. E a capital desse reino ela era chamada de Banza Congo, né? E nela vivia o Mani Congo, que era o seu principal governante. Então, a respeito dessa história do Reino do Congo, né? Vamos ler aqui, vamos acompanhar esse textinho que fala um pouquinho como que ele se desenvolveu. Então, o Mani Congo era o chefe supremo, por isso podemos dizer que o poder estava centralizado nas suas mãos, ainda que fosse auxiliado por um conselho real. O reino era muito forte e estava dividido em províncias, cada qual controlada e administrada por um chefe local. Esses chefes coletavam impostos e eram responsáveis pelo controle da produção econômica de cada região. No Reino do Congo, havia enormes mercados onde eram trocados produtos como sal, tecidos, metais, tudo vindo de várias regiões. Além disso, uma moeda circulava por todo o reino, facilitando as trocas. Ela era feita de uma concha chamada nzimbu, que só se encontrava na ilha de Luanda, onde hoje é a Angola. Então, essa nzimbu, né, que é essa moeda de troca, né, é essa conchinha aqui, ó, que nós temos na ilustração aqui no nosso livro didático, né? Então, era essa moeda que circulava como moeda de troca entre tantas trocas comerciais que eles realizavam aqui. Bom, vamos descer um pouquinho aqui, então. Então, essa imagem, né, ela está representando aqui o Banza Congo, né, a capital do Reino do Congo, em uma gravura do século XVII, né, e aí nós vamos entrar, então, um pouquinho falando sobre a influência do cristianismo, né, e essa cidade, ela vai ser uma das principais influências, né, adentro aí do cristianismo, e vai ter o seu nome mudado, então, de Banza Congo para São Salvador do Congo. Vamos acompanhar aqui então, ó. Na página 65 do livro didático, né, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o cristianismo, então, e o Reino do Congo, né, quais são as principais influências aqui. No século XV, os portugueses iniciaram a exploração do litoral africano em busca de metais preciosos e rotas de comércio, e em 1483 desembarcaram no Reino do Congo. Então, ou seja, né, os portugueses, ao mesmo tempo que eles estavam descobrindo novas rotas para o Oriente, eles estavam fazendo contato também com esses africanos, né? E aí eles descobrem a costa africana e decidem fazer comércio também com esses povos que viviam ali. Muitos chefes locais congoleses se aliaram aos portugueses, que tinham maior poder militar, e converteram-se ao cristianismo. Então, ou seja, né, é importante a gente marcar isso aqui, que o cristianismo ele vai chegar através dos portugueses, tá? Então, isso aqui é importante a gente marcar, ó. Muito bem. Ao fazer alianças com os portugueses, esses chefes congoleses conseguiam armamentos e apoio dos portugueses, conquistando maior poder na região. Então, haviam congoleses que eram a favor da invasão desses portugueses e congoleses que não tinham nenhum tipo de influência, né? Então, ou seja, esses congoleses, ao mesmo tempo que eles estavam se aliando aos portugueses, eles estavam ganhando, né? Estavam recebendo algo em troca. Em 1489, o próprio Mani Congo, né, que era o rei, o imperador desse reino, se converteu ao cristianismo e procurou impor essa religião a toda a população do reino. Muitos congoleses, no entanto, recusaram-se a renunciar aí à sua religião tradicional. Como nós vimos nas aulas anteriores, muitos desses reinos e impérios possuíam ali religiões locais, né? Então, eles tinham as suas próprias crenças, né? Muitas vezes eram politeístas, acreditavam em deuses e orixás, e muitos deles vão se recusar a essa imposição do Mani Congo, né? Que era, no caso, o
imperador, né, o rei de todo esse império. Após a conversão desse rei, né, vários símbolos cristãos passaram a fazer parte da cultura congolesa, né? Então, aqui ao lado, nós vamos ter um crucifixo de metal que foi produzido aqui no Reino do Congo no século XVI. Então, assim como é muito característico do nosso país, né, da nossa cultura, ter símbolos religiosos, né? Nós também vamos ter aqui no Congo, né, no Reino do Congo, essa distribuição de apetrechos religiosos aqui também, tá? Então, aqui nós vimos um pouquinho sobre como foi a questão do cristianismo, né? Que teve maior influência aqui através dos portugueses, que estavam fazendo maior contato aí. E para fechar, então, o nosso assunto do Reino do Congo, nós vamos falar um pouco sobre a escravidão, né? Eu já havia comentado com vocês em outras aulas que os próprios africanos, eles faziam ali um tipo de escravidão interna dentro de seus próprios impérios, né? Só que a escravidão africana, ela era diferente da escravidão europeia que foi exercida aqui na América com africanos e com indígenas. Bom, o contato com os portugueses se deu início a um processo de profunda transformação na sociedade congolesa, não apenas do ponto de vista religioso, mas também político, econômico e social. Então, isso aqui é bastante importante a gente marcar aqui, né? Porque, ou seja, esse contato com os portugueses, né, ele vai influenciar muito além da religião e da cultura, né? Ele vai influenciar também política e economicamente. Antes da chegada dos portugueses, já havia alguma organização em torno da captura e da venda de pessoas escravizadas no Reino do Congo. Na maioria dos casos, a escravidão era doméstica e esses cativos auxiliavam no trabalho familiar, realizando as mesmas tarefas que os membros da família a que pertenciam. Então, essa escravidão, muitas vezes, ela acontecia por motivos de dívida, né? Muitas vezes essas pessoas não davam conta de pagar suas dívidas e elas se tornavam escravas como forma de pagamento aí. E também de invasores, de inimigos, né, que eram capturados e acabavam tornando-se, então, escravos dentro desses impérios. Durante o século XVI, a crescente demanda por mão de obra escrava nas colônias portuguesas, como era o caso do Brasil, né, ampliou drasticamente o comércio de pessoas escravizadas no Reino do Congo, trazendo riqueza, poder e prestígio aos chefes locais. Então, ou seja, né, houve um interesse maior de portugueses e também desses chefes, né, dentro do Reino do Congo, que faziam trocas aí com esses portugueses e saíam lucrando. Em pouco tempo, a manutenção do poder do rei passou a depender das armas trazidas pelos portugueses, assim como dos artigos de luxo, né, com os quais o rei costumava presentear os nobres congoleses em troca de apoio. Esses produtos podiam ser adquiridos em troca de pessoas escravizadas, então, ou seja, né, um ajudava o outro, né? Os congoleses davam ali em troca africanos e os portugueses davam presentes e armas aí, qualquer coisa que fosse vista como riqueza dentro do reino congolês. A busca por novos escravizados intensificou as guerras com os povos vizinhos e, além disso, a própria relação dos congoleses com o trabalho escravo foi alterada após o contato com os portugueses, ou seja, depois que os portugueses pisaram na África, nunca mais a escravidão foi vista como algo bom na própria África, né? Até porque nós temos aí um histórico de escravidão muito ruim, né? Ao longo do século XVI, o número de escravizados passou a ser maior do que o de pessoas livres no Reino do Congo, fazendo com que toda a produção do reino fosse dependente, então, da escravidão. E aí o que vai acontecer? Né? Isso vai aumentar cada vez mais, essa escravidão, e em troca, claro, né? Em troca sempre de riquezas, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, nós falamos aí um pouquinho sobre o Reino do Congo, e na próxima aula nós continuamos o nosso conteúdo, certo? Vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!